é, né? E a gente segue por aqui trazendo sempre a informação de Mato Grosso do Sul para você. Agora num bate-papo que vai falar sobre a convivência harmoniosa dos apicultores e tatus canastra. Nós vamos conversar com a bióloga e doutora em educação ambiental, Gabriela Longo. E o nosso foco, mais especificamente, é um projeto, Canastras e Colmeias, protegendo apiários e a fauna silvestre. Um bom dia para você, Gabriela. Seja muito bem-vinda à CBN Campo Grande. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre o nosso projeto, que a gente gosta tanto. Pois é, não, o prazer é nosso. E falar sobre meio ambiente, falar sobre o trabalho, né, que associa não só a proteção ambiental, mas que também tem o objetivo de fortalecer um elo maior, né, que é essa questão também econômica, proteção e economia caminhando juntos. Gabriela, explica para a gente que projeto é esse, como é que ele surgiu? Bom, o Canastras e Colmeias, ele começa lá em 2015, a partir de uma iniciativa, ele vem derivado, né, de uma iniciativa de pesquisa que aconteceu no Cerrado do Mato Grosso do Sul. Então, essa iniciativa de pesquisa tinha como princípio mapear a ocorrência do tatu canastra no Cerrado do Mato Grosso do Sul. E, a partir dessa iniciativa de pesquisa, mapeando, né, a ocorrência do tatu canastra, descobriu-se um conflito ali iminente na existência do tatu canastra aqui no estado, principalmente, que foi a questão com os apicultores. Porque os tatus eles estavam destruindo, alguma coisa do tipo, assim? Existe acaba sendo até intrínseco a relação e a interação que existe entre os apicultores e o tatu canastra. Por quê? O tatu canastra, ele é uma espécie de floresta. Então, ele gosta, principalmente aqui no Cerrado, de habitar as florestas nativas de Cerrado. Só que, como a gente sabe, as florestas nativas elas não estão aumentando, né? Elas estão diminuindo, infelizmente. E com essa diminuição das florestas, acaba diminuindo a área de ocorrência do tatu canastra. Então, eles ficam confinados a esses remanescentes ali que sobraram. E são justamente nessas áreas de reserva, esses remanescentes florestais, que os apicultores colocam as colmeias deles. E aí, quando o tatu canastra está, por exemplo, na seca, que fica numa situação um pouco mais de subalimentação, que ele não encontra tão facilmente os produtos alimentares que ele se alimenta, geralmente, ele pode recorrer a larvas de abelha. Não é a abelha adulta, ele gosta das larvas, que é fonte de proteína para ele. Então, quer dizer que num ambiente equilibrado, no qual ele não precisa recorrer a uma segunda fonte de energia, a convivência é harmoniosa. Mas, infelizmente, a gente tem vivido extremos, né? E aí, assim, nesse sentido, aí o tatu, então, se torna, assim, um predador. Mesmo em qualquer situação do ecossistema ali, o tatu ele pode encontrar outros produtos alimentares, né? Porque ele se alimenta de quê, geralmente? Formiga e cupins. A gente tem bastante formiga nas florestas. Principalmente em situação de desequilíbrio, elas estão presentes ali. A gente até que acho que ia ficar feliz se tivesse um tatu em casa, viu? Então, e a gente pode até conversar sobre isso, sobre a importância do tatu, né, a partir do projeto. Mas falando sobre o conflito, primeiro, ele existe porque o tatu, quando ele precisa andar bastante para procurar alimento, se ele tiver um alimento fácil ao alcance dele, acho que como qualquer um, né, ele vai no que está mais fácil. Então, em situações que está um pouquinho mais complicado para ele encontrar alimento, a hora que ele dá de cara com as colmeias dos apicultores, ele consegue derrubar essas colmeias, abrir as colmeias, e ele causa um certo nível de destruição ali nas caixas dos apicultores para poder se alimentar dessas larvas das abelhas. É o principal alimento dele? Não, não é o principal alimento dele. Se ele andar um pouco mais, ele vai encontrar alimento? Sim. Então, assim, a gente ajudando os apicultores, a gente não está colocando o tatu numa situação de fome, não é isso? Ele só vai ter que andar um pouquinho mais para encontrar esse alimento. E o tatu, ele é um bicho que ele tem muita expansão territorial. Ele caminha a floresta inteira, se ele puder, né? Então, assim, ele vai encontrar outros alimentos, além dessas larvas de abelha. Nosso papel ali é garantir que eles não tenham acesso a essas larvas de abelha e que eles encontrem daí outros alimentos. Por isso que é sempre aliado a uma equipe de mapeamento, de acompanhamento do comportamento do animal, coloca câmera, faz acompanhamento do movimento do bicho, para saber se aqueles animais estão encontrando sobrevivência ali dentro, enquanto a gente está garantindo que os apicultores também mantenham o seu ganho financeiro.
Gabriela, o projeto é de 2015, é isso, né? Como é que vocês descobriram que essa situação de conflito estava ocorrendo? Os apicultores é que buscaram orientação para saber o que fazer numa condição como essa? Ou foi numa outra situação? Conta para a gente um pouquinho. Muito do trabalho do ICAS, que é o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, da qual o projeto, né, faz parte. Muito do trabalho do ICAS se baseia na ideia de que conservação não se faz sozinho, né? A gente precisa das pessoas para fazer conservação. Então, muito do trabalho do ICAS é conversa. Então, a gente chega numa área para fazer, por exemplo, as equipes de campo vão fazer o monitoramento do tatu, ou como eu disse, que começou com o mapeamento da espécie, né? Então, a equipe está lá fazendo esse mapeamento, conversa com as pessoas, e os conflitos eles acabam chegando até nós através desses diálogos, né? E o conflito com os apicultores já era um conflito grande quando a gente começou. Quando a gente começou o projeto, quando começaram essas pesquisas, esse mapeamento, né? O Canastras e Comércio, para começar, ele fez uma pesquisa mapeando aqui dentro do Cerrado do Mato Grosso do Sul, aqui dentro do estado, os apicultores que estavam ali nessa situação de conflito. Então, entrou em contato com 10 associações de apicultores. Através dessas 10 associações de apicultores, o projeto mapeou 178 apiários aqui dentro do estado. Olha só. Desses 178, 73% estavam em conflito com o tatu canastra há 5 anos atrás. Então, tinha acontecido algum tipo de dano, entendeu? E aí vem a importância do projeto. Por quê? A gente vem trabalhando junto com esses apicultores. Então, conforme o projeto foi crescendo, a gente teve meios para auxiliar esses apicultores, aprender com eles e ensinar eles em mesma medida, criando um guia de convivência. Então, nesse guia de convivência tem informação que veio do mapeamento da espécie, então por isso que é importante também o conhecimento das nossas equipes de campo nisso, né? Dizendo para nós quais aspectos do entendimento do comportamento do tatu canastra que pode ajudar esses apicultores. E também o projeto testou várias medidas de mitigação para tirar as caixas do alcance do tatu. Então, o projeto ele entrega desenvolveu esses guias de convivência para os apicultores, eles recebem esses guias, e lá vai estar os dados sobre o tatu, eles aprendem da importância do tatu, por que ele é um engenheiro do ecossistema, por que ele é uma espécie tão importante, por que ele faz o que faz, porque muita gente não entende que ele está só procurando alimento. Se a gente tirar do alcance dele, ele vai procurar alimento em outro lugar, não tem problema. Entendeu? E como tirar do alcance? A gente deu essa resposta também. E isso é um trabalho, de novo, conservação não se faz sozinho, né? A gente fez esse trabalho todo junto com os apicultores, aprendendo com eles e aí aprimorando essas medidas que a gente aprendeu com eles, né? E compartilhando essas informações conforme o projeto foi crescendo. Gabriela, em quais áreas isso tem ocorrido mais? Bom, a gente começou aqui, né, no Mato Grosso do Sul, o ICAS é daqui de Campo Grande, nosso estudo começou aqui no Cerrado do Mato Grosso do Sul e também o conflito ele incide bastante no Cerrado, né? Mas a gente já está em 5 estados atualmente. Então, nós temos apicultores certificados em Minas Gerais, além do Mato Grosso do Sul, né, nós temos em Minas, Pará, Mato Grosso e temos apicultores de São Paulo também certificados com a gente. E aqui no nosso estado tem uma concentração em um local específico? Em quais municípios? A gente tem feito bastante acompanhamentos, né, bastante entrevistas com os apicultores, porque tudo começa com um questionário. A gente entender a situação daquele apicultor, que às vezes não é nem o tatu canastra que está causando problemas, pode ser outras espécies, e a gente também identifica isso, e nossas medidas também são voltadas para outras espécies. A gente tem identificado o conflito principalmente aqui no que a gente chama de corredor do eucalipto, né, onde a gente está trabalhando no momento, que é daqui de Campo Grande indo até Três Lagoas. É um leste, então, de Mato Grosso. A gente está trabalhando bastante aqui. Pode ser que a gente está ampliando mais o nosso raio, sim, né? Mas a gente tem apicultores no estado inteiro. O que a gente tem feito, principalmente, é o trabalho concentrado em Três Lagoas, Brasilândia, Bataguaçu, ali em Ribas do Rio Pardo, aqui em Campo Grande, mas mais porque é aqui que o projeto começou, não que o conflito não esteja em toda a área do Cerrado. Sem dúvida, né? E qual que é o maior impacto, né, em relação... exatamente essa relação do tatu com os apiários? O que vocês já estão conseguindo, né, dentro desta relação, tirar de efeito positivo e econômico também? Bom, a gente não poderia excluir a questão econômica da equação, né, porque, querendo ou não, os apicultores eles estão tentando tirar o sustento deles.
E eles estão tirando esse sustento através de uma economia sustentável, que é algo que a gente busca incentivar, né? Tanto dentro do ICAS quanto no projeto. Então, a gente, primeiramente, claro, nossa meta é proteger o tatu canastra, só que, para isso, o nosso objetivo principal é dar condição de trabalho para esses apicultores seguirem dentro da apicultura. Legal. Então, o que a gente tem de dados que é interessante? A gente já tem 94 apicultores certificados. Esses apicultores todos certificados, eles têm o selo do amigo do tatu canastra. Esse selo... Eu quero mostrar aqui, inclusive, porque a Gabriela trouxe um exemplar aqui da produção. Um mimo. Um mimo, tá bom? E aqui, ó, o selo, a certificação desse trabalho que está sendo desenvolvido, então, pelo ICAS, né, através desse projeto Canastras e Colmeias. Exatamente isso que a Gabriela está falando, tá? Essa parceria. Esse selo foi uma conquista muito importante do projeto, por quê? Esse selo ele vem a partir da certificação. Então, a gente terminou 2024 com 94 apicultores certificados. O que isso significa? 94 apicultores em 5 estados do Brasil que estão compromissados com a proteção do tatu canastra em mesma medida que a continuidade da prática da apicultura. Porque é isso que o projeto promove, a valorização da apicultura e a conservação da espécie. Então, todos os apicultores, esses 94, eles estão certificados porque eles estão nesse mesmo compromisso que a gente. E esses 94 apicultores certificados, todos eles têm direito ao selo do amigo do tatu. Esse selo, ele significa que aquele apicultor, o nome já é incrível. Produto, ele é o amigo do tatu, é o produto que ele foi feito preservando o meio ambiente. E o que é legal desse selo? Isso é certificação internacional. Então, isso vale internacionalmente e aumenta já a produtividade e a lucratividade do mel. Então, é um mel que mostra que ele é um mel ecologicamente correto. Isso agrega valor. Exatamente. Né? Exatamente. Agrega a gente valor tem ao produto. algumas pesquisas já nesse sentido para a gente poder visualizar isso, mas a gente já tem certeza absoluta do quanto esse selo agrega valor. Uma outra coisa interessante que também nos diz muito sobre o sucesso do projeto é um programa relativamente novo, né, de um projeto que já vem desde 2015, que é o Programa Rainhas. Então, aquele apicultor certificado, dentro desses 94, por exemplo, até o ano passado, né, que tiverem algum dano com as colmeias, eles podem entrar em contato com o projeto e pedir auxílio para recomeçar as suas colmeias. Por quê? Para recomeçar a colmeia, o primeiro ponto é uma abelha rainha forte. E não é fácil isso. Não é fácil você produzir uma abelha rainha forte ou, ainda mais, comprar uma abelha rainha geneticamente selecionada e boa para a produção apícola. Então, o projeto, vendo essa demanda, né, a gente tem agora profissionais especializados que estão produzindo essas abelhas rainhas para o projeto. Então, até o ano passado, a gente já tinha ofertado para os apicultores certificados do projeto 260 rainhas, já compartilhadas com eles. E aí a gente tem todo um auxílio, claro, na introdução dessas rainhas, todo um acompanhamento. O compartilhar de informação ele é sempre contínuo, então a gente mantém o contato com os apicultores para ver se as medidas estão dando certo, se o que a gente implantou está ajudando a não ter ataque de tatu e se as rainhas também estão dando certo. E a gente já tem uma lista, no momento a gente está em fase de produção de mais rainhas, já temos uma lista de mais de 40 apicultores que vão receber rainhas agora no começo desse ano. E isso é resultado, então, de 10 anos de projeto já, né? Quase 10 anos de projeto já. Que demais. Gabriela, a gente tem aqui algumas imagens, vou pedir para o Felipe colocar para a gente vai acompanhando, você que está aí nos acompanhando na Rádio CBN Campo Grande também por imagens, através das nossas lives no Facebook e no YouTube, imagens do Tatu Canastra. O que esse rapaz está promovendo ali? Conta pra gente. A gente brinca que são as videocassetadas do tatu. Ele é um bichinho muito engraçado. Aí ele está tentando ter acesso ao apiário. Né? É um apiário aí que já tinha sofrido ataques antes. E aí né? tinha uma cerca. E aí uma das medidas de mitigação que a gente faz é esse cercamento para que o tatu não tenha o acesso exatamente à caixa. Então, aquele apiário ali que estava cercado, o tatu ele não consegue chegar pertinho da caixa assim, ó. Agora, quando ele chega, que nem ele chegou aí,
A caixa, ou ela vai estar acima da altura que ele possa alcançar, porque ele é um bicho grande, né? A gente esperto, né? Você viu que ele tentou a primeira estratégia ali. O cheiro de mel, ele vai atrás do cheiro, que é uma beleza. E se as caixas estiverem bem amarradas também, a gente tem algumas medidas para impedir que elas sejam derrubadas. Mas o cercamento do início ali é interessante porque, olha lá, ó, ele derrubando. Olha só. Ele dá uma cabeçada e derruba a caixa. Derrubou a caixa. Aí, bom, ficou acessível, já está na condição perfeita para que ele faça o ataque, né? Quando ele derruba a caixa do jeito que ele derrubou ali no vídeo, olha lá, ó, de novo, ele bate a cabeça na caixa e a caixa derruba. Ele abre a caixa depois, se alimenta das larvas, e o que não for larva, ele deixa para trás. E aí tem outros bichos que se aproveitam disso. Por exemplo, a irara, que ela é conhecida... eu morei um tempo em Rondônia, lá em Rondônia eles conhecem ela como papa-mel, ela adora mel. E aí ela vem atrás também. Então essas medidas de mitigação, elas são pensadas para a fauna silvestre. Então a gente tenta dar conta do tatu, mas também da irara e de outros animais. Sem dúvida. E aí existem algumas medidas. Então existem medidas voltadas a elevar a caixa para que o tatu não tenha acesso, a amarrar a caixa para que ela fique fixa e não derrube, como ele fez ali com a cabeça. A primeira que mostrou ali foi o cercamento. O cercamento é super efetivo, é uma cerca de alambrado, é um negócio que não é caro. O que a gente descobriu em relação a isso? Então, um exemplo do tipo de coisa que o Canastras e Colmeias faz. A gente olhou para esse cercamento e pensou no quê? O tatu ele pode passar lá de novo o cercamento. Ele poderia passar por baixo, né? Certo. Então, o Canastras e Colmeias fez pesquisas e criou uma medida abaixo da terra que tem que ser cavado e o cercamento ele ser ligeiramente subterrâneo para que o tatu não possa ter acesso. Então, uma profundidade. Olha só a importância do estudo, né? Então a gente pegou essas medidas, estudou, aprimorou e devolveu para os apicultores em forma de um guia, para eles poderem olhar e falar, poxa, aqui a gente pode continuar a nossa produtividade. Né? Demais. A gente tem uma outra imagem também, Felipe começou a mostrar ali, de uma colmeia, realmente, aí já é a produção, né? Isso, exatamente. O que se trata exatamente aqui, Gabriela? Isso daí é a produção de mel de um dos nossos apicultores, né? Essa fumaça que faz, ela ajuda as abelhas a se acalmarem um pouquinho, para que o produtor de mel possa... Né? Possa acessar ali a produção, né? E aí ele tá tendo acesso à colmeia, tá vendo? Legal. Para ele poder fazer a produção do mel. Chegar nesse resultado aqui, ó. Exatamente. Nesse resultado aqui. E aí, o que o Canastra faz? Ele derruba essa caixa ali e ele abre aquelas... que são chamadas de melgueiras. Ele abre essas melgueiras para ele ter acesso às larvas que estão lá dentro da caixa. Gabriela, quem está nos assistindo, acompanhando, a nossa audiência chega lá em Três Lagoas, né, passando exatamente nessa região onde o projeto está se desenvolvendo com mais intensidade, além de Campo Grande, é claro, e em outros municípios. Quem se interessar pode entrar em contato com vocês? Como é que faz? Claro, por favor. A nossa meta é atingir toda a área de distribuição do tatu canastra e ajudar qualquer apicultor que tenha encontrado dificuldade na sua produção em virtude desses ataques da fauna silvestre, né? Então, o contato está disponível no site do ICAS, então www.icasconservation, e tem o Instagram, tem as páginas da internet, né, que nos auxiliam também. Então, no Instagram, você pode encontrar o contato através do @projeto Tatu Canastra. Lá vai ter todas as informações, também vai ter o link do site. E para quem tiver contato com o mel, né, vê o mel lá no mercado com o selo, ele acompanha também o endereço e um QR Code que vai ligar vocês diretamente ao site do ICAS. Que demais, não, gente, é isso aqui que ela tá falando. Exatamente. Tá bom, esse QR Code, essa tagzinha que vem junto. Gabriela, adorei. Sempre muito, muito, muito legal receber vocês aqui, falando sobre meio ambiente, falando sobre preservação, sobre cuidado, né? E principalmente associar. Afinal de contas, o nosso mundo ele está tão dinâmico que a gente não tem como, né? Falar em preservação ambiental, mas também não aproveitar os recursos aí disponíveis e que cada vez mais essa associação de forma inteligente, de forma otimizada, ela possa ocorrer para o bem-estar, para o bem de todos, né? Toda a nossa sociedade ganhando com isso. Muito obrigada e, olha, parabéns pelo projeto. Eu que agradeço o espaço, claro, e muito obrigada pela participação, muito obrigada pela recepção aqui.
E o projeto, assim, quem quiser entrar em contato, a gente está aberto. Que demais, parabéns. Obrigada, gente. Vamos fazer um intervalo, pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais. Continua com a gente.